Bom, eu acho que, em primeiro lugar, talvez tenham simplificado, enfim, a fala do Barroso, né? Porque, certamente, a questão das drogas, quer dizer, discutir política de drogas nesse país vai muito além, né, meramente de discutir o número de pessoas que estão presas. Né? Quer dizer, é evidente que grande parte dos presos hoje estão presos, acusados de tráfico de drogas, ou presos provisoriamente, ou já condenados. Né? E a gente sabe, há inúmeras pesquisas que já demonstraram que o perfil desse preso que está privado da liberdade, quer dizer, esse homem, essa mulher, privado da liberdade, acusados de tráfico de drogas, são pessoas primárias, são pessoas que carregavam pouca quantidade de droga, foram presas desarmadas e não têm ligação com facção criminosa. Quer dizer, é esse traficante da ponta da linha, esse traficante do pequeno varejo. Então, a gente colocando em linhas gerais, em português claro, você é a favor da descriminalização. Não, eu sou a favor da legalização de todas as drogas e sou a favor da legalização da produção, da distribuição e do consumo de todas as drogas. Quer dizer, eu acho que, Marcelo, a gente, enquanto sociedade, né, a gente deixa a hipocrisia de lado e admite que o uso de drogas faz parte da história da humanidade. Né? Quer dizer, homens e mulheres, através dos tempos, nas mais variadas sociedades, usaram drogas. O que a gente precisa se preocupar é com o abuso da droga. Né? Quer dizer, o que a gente precisa é campanha de informação, a gente precisa esclarecer o nosso jovem. Não é um incentivo ao uso da droga. De jeito nenhum. O jovem precisa saber, não é, que a droga que ele usa, não é, pode dar prazer, mas também pode trazer danos. Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que informar. Agora, enfiar a cabeça dentro da terra como um avestruz e, sabe, ignorar que o jovem vai usar droga de qualquer maneira. Né? Ele faz parte da juventude, a experimentação. Então, o que a gente precisa é, enquanto sociedade, deixar a hipocrisia de lado, ter coragem de enfrentar essa questão, né? Informar, fazer campanhas. E só para terminar, Marcelo, quer dizer, claro que eu quero dar espaço para análise, mas eu quero lembrar o seguinte: o Brasil é vitorioso na redução do uso de tabaco. Nos últimos 20 anos, o Brasil reduziu em 65% o consumo de tabaco. Mas não se proibiram. Né? Não se proibiu a venda de cigarro, mas se investiu pesadamente em campanha de esclarecimento. Que as pesquisas demonstram, né, que, claro, que quanto mais jovem, né, você se tornar dependente de qualquer droga, não é só maconha, mais problemas você vai ter. Então, há estudos que insistem, né, que os pais devem cuidar para que seus filhos não se exponham, né, a maconha ou outras drogas, né, na mais tenra idade. O próprio ministro Luiz Roberto, ele defendeu na reportagem, é importante que a gente diga, que ele não estava defendendo o uso de drogas, ele disse que é muito cuidadoso na criação dos próprios filhos, né, que ele não quer incentivar ninguém a usar drogas. Ele fala de uma questão pontual, que é o tráfico, né? Eu estive numa audiência pública chamada pelo Ministério Público Federal, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Eu estive nessa audiência pública no dia 17 de dezembro de 2016. Quer dizer, dezembro agora. E eu levei, porque, como eu sabia que a questão da saúde ia ser debatida, então eu levei, Marcelo, e eu quero deixar disponível aos internautas, eu levei, por exemplo, esse editorial. É um conjunto de documentos que até depois vou dar de presente para análise. Obrigada. Né? Por exemplo, a revista Lancet, que é a revista médica mais respeitada no mundo. A revista Lancet lançou um editorial em março de 2016 em que eles terminam dizendo o seguinte: já está na hora de olhar para essas questões de outra maneira. Nós precisamos entender, né, as nossas limitações. Eles chamam os médicos a assumirem seu dever ético, porque nós estamos no século XXI.
enfim, chamando a revisão de toda a postura em relação a isso. Depois, aqui tem um editorial de novembro de 2016 do British Medical Journal. A mesma coisa, né? Eles dizendo o seguinte: no ano de 2014, que é o último ano que teria números confiáveis, um em cada 20 adultos no mundo usou uma droga ilegal. Maconha, cocaína ou heroína. E, mesma coisa, eles dizem está na hora de rever a guerra às drogas. E aqui, enfim, tem a decisão do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, né, em que o Dr. Mauro Aranha, que é o presidente do CREMESP, muito corajosamente, ele soltou uma nota pública, e aí falando da descriminalização do porte da cannabis. Enfim, eu fiz uma coleção aqui de textos, Marcelo, que são textos da área médica, né? Quer dizer, são médicos defendendo a revisão dessa legislação. Julita, deixa eu só terminar o raciocínio. São médicos dizendo o seguinte: claro que há problemas, né? Nós não estamos dizendo que o abuso de drogas não cause problemas, mas o que nós estamos dizendo é o seguinte: o abuso de drogas, na verdade, é muito limitado. São poucos os casos, né? Comparado com a enormidade de danos causados pela guerra às drogas. Então, cada vez mais, eu estive em Nova York na última Assembleia Especial da ONU, né? E embora não se tenha avançado como nós esperávamos, mas o documento é muito claro. Quer dizer, cada vez mais o mundo precisa olhar para essa questão do ponto de vista da saúde e não do ponto de vista da polícia, do sistema de justiça criminal. Veja só, aqui, olha, um outro trabalhozinho que eu vou deixar disponível para os internautas, uma avaliação do impacto da legalização da maconha em alguns estados americanos que já têm tempo para esse tipo de avaliação. E a avaliação é a seguinte: houve mínimo impacto no uso em qualquer faixa etária. Quer dizer, a legalização da maconha para fins recreacionais não teve como resultado um grande aumento de usuários. Não houve redução, não houve grande aumento de consumo. Acidentes com vítimas fatais diminuiu. Acidentes de trânsito, porque as pessoas usavam muito mais álcool. Então, os acidentes tinham muito mais vítimas fatais. Agora o pessoal está usando maconha, em vez de se embebedar e sair, né, em velocidade com o carro e matar alguém, as pessoas estão usando maconha e a tendência é não haver acidentes graves com vítimas fatais. Você considera que tem algum modelo em que o Brasil poderia se inspirar, ou modelos em que países? Eu acho que as sociedades vão encontrar seus próprios caminhos. Agora, eu gosto muito do modelo do Uruguai. Né? O Uruguai legalizou a maconha para fins recreativos, fez uma licitação, escolheu 3 empresas que estão plantando em terreno do Estado com sementes escolhidas, né? Porque o Estado, o Uruguai, quer controlar a quantidade de CBD, THC. Então, as sementes que estão sendo usadas para o plantio no Uruguai são fornecidas pelo governo uruguaio e a maconha vai ser vendida em farmácia. O Estado tem controle.